A semana passada, quando nós reativamos esse estudo no livro de Gálatas, nós lembramos que Paulo está numa disputa aqui com os judaizantes, né? E aqui, irmãos, veja no versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: sois filhos. Esse foi o tema da semana passada, né? Porque nós somos filhos. Explicando para os irmãos que no Velho Testamento não era assim. As pessoas não se sentiam filhos de Deus. As orações dos melhores homens do Velho Testamento eram a um Deus altíssimo, todo-poderoso, Rei da glória, Deus, Senhor dos exércitos. Havia uma devoção, havia uma plena reverência, mas não havia aquilo que a gente pode dizer de uma plena intimidade. Não que não houvesse intimidade, mas aquela plena intimidade. Quando a palavra de Deus diz: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus Pai. Então, é Jesus que veio e nos apresentou Deus como Pai. Então, é isso que nós temos em Cristo Jesus, que Paulo está lembrando aqui: vocês são filhos. Vocês não são mais criatura. Vocês não são mais escravos. Vocês são filhos, filhos de Deus. Uma coisa muito linda que também aparece nesse versículo é que, por sermos filhos de Deus, nós recebemos como presente o quê? O Espírito Santo. E o Espírito Santo aqui, como ele é colocado no versículo 6, uma das coisas principais que o Espírito Santo faz no cristão é fazer o cristão clamar: Abba, Pai. É você poder olhar e dizer assim: Pai nosso que estais nos céus. Nenhum homem do Velho Testamento fez isso. Abraão não fez isso. Ainda não lhe havia sido revelado essa intimidade de poder olhar e dizer assim: Deus, Ele é meu Pai. Então, irmãos, que presente maravilhoso temos em Cristo quando você pode dizer Pai Nosso. Agora, veja que ele vai se aprofundar um pouco nesse assunto. Está lá, né? Pode voltar na primeira página aqui. Se sois filhos, sois herdeiros. Então, hoje eu gostaria de lembrar os irmãos: não despreze a herança de Deus. Não despreze essa herança de ser um filho de Deus. Não despreze isso. Então, agora sim, né? Se és filho, és também herdeiro de Deus. É aqui que começa, no versículo 7, né? Assim que já não é mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Jesus Cristo. Então, o objetivo da adoção é você ser herdeiro de Deus. Agora, talvez você pergunte assim: pastor, mas herdeiro do quê? Bom, minha mãe, muitos anos atrás, há 25 anos, 26 anos, quando ela faleceu, eu fui herdeiro dela. Mas aí tinha minhas irmãs que também eram herdeiras dela. E assim a gente, então, cada um ficou com alguma coisa. Por quê? Porque éramos filhos. Bem, mas tem o filho do vizinho lá, não, pois é, ele não era herdeiro, mas eu, como herdeiro, eu pude tomar posse de alguma coisa que me pertencia. Paulo está dizendo assim: gente, vocês são herdeiros, vocês receberam aí como um penhor o Espírito Santo que clama Abba Pai para vocês, né? O Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Mas aí Paulo, ele vai entrar aqui numa outra coisinha, né? Dizendo assim, ó: és herdeiro de Deus por Cristo. E a pergunta: do quê? Herdeiro do quê? Meus irmãos, herdeiro de tudo que é de Jesus. Já pararam para pensar nisso? Somos co-herdeiros de Cristo. Como assim, pastor? Tudo que tem prometido no céu a Cristo é a nós também. Todas as bênçãos celestiais, né, que nós temos ali, prometida, aquilo ali, meus irmãos, nos vem de alguma forma. A intenção de Deus é você realmente entender que o quinhão,
que essa herança é algo que homem nenhum pode imaginar de tanta bênção que é. Co-herdeiros de Cristo, herdeiros de Deus por Cristo. Você não é um co-herdeiro qualquer, é um herdeiro de Deus por Jesus. Veja como a herança celestial é maior do que qualquer pensamento de herança que a gente possa ter nesse mundo. Eu, assim, muitos anos atrás, teve um plebiscito, eu votei na monarquia, né? Eu achava que ter um rei é melhor do que ter um monte de presidente que cada um fala uma coisa e a gente nunca chega em lugar nenhum. Bom, mas então, desde então, a gente vai seguindo alguma coisa, e eu me lembro, é o seguinte, mesmo na casa da monarquia, tem duas casas, sabe? Tem a casa de Bragança e tem a casa lá de Petrópolis, e é uma disputa, quem é que é o sucessor, né? Mesmo eles sendo herdeiros de Dom Pedro, existe uma briga entre as casas para ver quem que é o titular. Veja como é a herança deste mundo. A herança deste mundo é sempre cheia de dúvidas, é sempre cheia de impostos, não é assim? Mas não a de Deus. Somos herdeiros, olha, de tudo que Deus possui para sempre, né? Então, Paulo lembra lá em Romanos 8,17, se somos filhos, nós somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, ou seja, o céu nos pertence por Cristo Jesus. Agora, isso é uma coisa que é infinitamente maior do que a gente pode imaginar, pensar ou falar, como o próprio apóstolo Paulo disse. Olha, o que eu vi eu não pude falar, não passa na cabeça do ser humano coisas maravilhosas. A gente fica pensando na trivialidade do evangelho da prosperidade, irmãos. Quando um pastor, ou um obreiro, ou um irmão chega e fala, olha, você ter Cristo, você vai ter um carro novo, você vai ter uma casa nova, você vai ter... Calma lá. Ele está prometendo coisas mundanas para você. E as pessoas gostam disso, dessas falsas promessas. Quando, na verdade, meus irmãos, o crente já é herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Por que eu vou ficar pensando, né? Por que eu vou ficar pensando numa herança terrena, em coisas terrenas, se Deus, meus irmãos, tem uma glória infinita e eterna para mim lá no céu? Agora, eu acredito que quando Abraão ele foi lá comprar aquela cova de Maquipela, comprar uma coisa que era dele, quase que não faz sentido, porque Deus disse que toda aquela terra era dele. Então ele se sentia dono de tudo aquilo ali, mas ele vai lá, ele compra aquele pedacinho de chão. E aí o livro de Hebreus nos explica que, olha, apesar de toda aquela promessa de herança, os olhos de Abraão, de Isaac ou de Jacó, sempre esteve fixado aonde? Na eternidade. Era lá, meus irmãos. O tesouro maior não é aqui, o tesouro maior é lá. Ele não vai querer sair de lá para sentar numa mesa aqui. Ele está lá sentado, como Jesus disse, Abraão, Isaac e Jacó sentados ali na glória. Você acha que eles vão querer sair daquela glória para voltar num mundo como esse? É isso que Paulo está mostrando para os Gálatas. Gálatas, vocês são herdeiros de Deus. Gálatas, vocês são co-herdeiros em Cristo. Gálatas, vocês têm coisas maravilhosas dadas por Deus. Ele podia dizer que é só a salvação eterna, mas é muito mais do que isso, Paulo está dizendo. É muito mais do que apenas morrer e abrir os olhos e estar no céu. Não, isso é maravilhoso, mas Paulo está dizendo, é muito mais do que isso. Aí, qual que é o receio de Paulo? No versículo, vamos voltar aqui em capítulo 4, versículo 8, ele diz, olha, quando vocês não conheciam a Deus, vocês serviam aos que por natureza não são Deus, mas agora vocês conhecem a Deus, ou antes, vocês são conhecidos por Deus. Como é que vocês tornam outra vez a esses rudimentos fracos, rudimentos pobres? Vocês querem novamente servir, vocês querem servir esses rudimentos fracos e pobres, de guardar dia, meses, tempo e ano? Então eu receio de vós que eu trabalhei em vão para convosco. Então, o que o apóstolo Paulo está temendo? A lei do reverso, meus irmãos. O que é isso? Que aquele espírito de escravidão
seja mais claro, mais forte na vida deles do que o espírito de filho. Veja só. Como assim, pastor? Paulo está dizendo, olha, tinha um tempo que vocês não conheciam a Deus, viviam para idolatria, viviam para guardadia, mês e ano, e circuncisão e essas coisas. Agora acabou isso. Ele está dizendo isso, agora acabou isso. Se vocês querem praticar novamente essas coisas, vocês estão fazendo o quê? É a lei do reverso. Vocês estão voltando aos rudimentos fracos e pobres. Até Paulo ele usa um termo aqui, ele fala assim, vocês querem mesmo voltar a esses rudimentos fracos e pobres, né? Então é o que ele fala no versículo 11, eu tenho medo que eu trabalhei em vão para vocês, né? Vão abraçar esses rudimentos novamente. Então no versículo 9 aqui, irmãos, dá uma olhadinha, né? É como se ele dissesse assim, ó, não volte, tá? Voltando outra vez a esses rudimentos fracos ou pobres. Então Paulo está dizendo assim, ó, não volte ao cativeiro. Uma pessoa que entrega a vida para Jesus e volta para a idolatria, ele está voltando para o cativeiro. Uma pessoa que entrega a vida para Jesus e vai dizer que é um legalista, um sabatista, ele está voltando para onde? Ele está voltando para o celeiro, ele está voltando para a escravidão. É o que Paulo está dizendo. Veja, meus irmãos, não volte para o cativeiro, não volte para esse tempo de escravidão. Por quê? Porque é um desprezo à graça de Deus. Olha, há um desespero no clamor do apóstolo Paulo, porque ele está vendo o quê? Um filme que ele já assistiu. Paulo é um judeu, então ele já tinha assistido esse filme na vida dos cristãos lá em Jerusalém, legalistas, os judaizantes, um povo sem amor. Então ele não queria que aquilo que ele tinha assistido em Jerusalém se repetisse nas igrejas dos gentios, ou seja, não volta para o celeiro, não volta para o cativeiro. Se voltar, por que volta? Porque não eram dos nossos. Meus irmãos, assim, é de um pastor que eu amava muito, né? Muito, muito, muito. O que aconteceu? O rapaz se engraçou da filha dele. E é uma pessoa, é uma pessoa maravilhosa, a filha dele. Né? E depois disso, veio, se batizou, se tornou líder espiritual da igreja, e do nada voltou a adorar os ídolos. Voltou assim, sabe? Criticando a igreja e coisa e tal, e está lá no meio da idolatria e virando lá de qualquer jeito. Né? Aí eu olho essa cena, não tem jeito de eu não lembrar do que Paulo está dizendo. Como é que uma pessoa que entrega a vida para Jesus vai abraçar novamente a idolatria, voltar para a idolatria? Como é que uma pessoa que entrega a vida para Jesus chega aqui e fala, agora eu vou guardar o sábado, porque se eu não guardar, se eu não ser circuncidado, eu não vou para o céu. Então, como é que eu posso imaginar que uma pessoa vai se submeter a desprezar a graça de Deus? Então, Paulo está dizendo, é uma volta ao cativeiro. É a pessoa pegar e se algemar ela mesma, Paulo está dizendo. Né? Não tem jeito de pensar outra coisa, diz Paulo. Em relação a se voltar porque não era dos nossos, podemos encontrar isso em 1 João capítulo 2 e versículo 19. Agora, irmãos, as pessoas são iludidas com o quê? Com falsas representações da religião. 9b, veja lá. Ele fala assim, lá no final do versículo 9. Rudimentos fracos, rudimentos pobres, que de novo vocês querem servir. Veja esse segundo negrito aqui, olha. Paulo diz, vocês querem servir. Eles queriam, sabe? Paulo foi lá, falou que Jesus Cristo salva, que a salvação é pela graça, que eles deviam servir a Deus. Aí vem um camarada e fala assim, não, você não circuncidar, você não vai para o céu não. Né? Você não guarda sábado? Não? Ih, rapaz, né? Atos capítulo 15. Então Paulo está dizendo assim, vocês querem isso aí? É isso mesmo que vocês querem, essa bagatela? Né?
Tá, né? Então, o que é espiritualidade para muitas pessoas, né? Às vezes é só um amontoado de gente. Você fala, não, aquilo ali é bom, porque tem muita gente ali. Eu lembro do irmão Félix, porque um rapaz, inocentemente, perguntou para ele, não, ô irmão Félix, nossa igreja tem tão poucas pessoas aqui e tal. Falando assim, sério com o irmão Félix, né? Ele olhou e disse, ô meu filho, se você quer seguir onde tem muita gente, só quando passar a procissão, entra atrás. O irmão Félix também é terrível, né? Mas não é a verdade, né? Quer ir onde tem muita gente, vai lá, monta na procissão e vai lá, né? Então, ter um manual de regras, né? Ritos, comidas, abstenção. Ou isso é religiosidade, tá vendo? Olha só, né? Eles nem comem carne de porco, né? Tá bom, né? Então, isso aí é religião para muita gente. Ou aquele medo, né? De estar perto de uma catedral. E a gente é criado de pequeno assim. Eu, quando eu passava perto da catedral, qualquer igreja, qualquer cruzeiro, vocês sabem o que eu fazia? Ué, minha mãe fazia, meu pai fazia, meus irmãos faziam, meus irmãos. Então, eu já ia lá logo me fazendo todos aqueles sinais, aquele rito todo, porque parecia que aquilo era religiosidade. Mas não é. Não é. É uma ilusão, né? Tudo isso, meus irmãos, é nada comparado a você crer em Cristo e saber que você é filho de quem? Você é filho de Deus. Ser filho de Deus é estar na rocha, que é Cristo. Cavar bem fundo na palavra de Deus. Então aí você vai entendendo o que é verdadeira espiritualidade quando você se compara com a Bíblia, não quando você se compara com o mundo. Porque senão, irmãos, facilmente a gente vai seguir o quê? A gente vai seguir a multidão. Veja, eu acho legal, sabe, se a pessoa quer fazer parte de uma marcha para Jesus e coisa desse tipo, né? Tá, tudo bem. Mas aquilo ali não é verdadeira espiritualidade. Aquilo ali não é religiosidade de fato. Aquilo é existe um sincretismo religioso ali dentro que faz até medo na gente. Então, o que a gente deve fazer? Quantas dessas pessoas que estão numa marcha para Jesus, por exemplo, eles podem pegar um folhetinho da Bíblia e chegar num amigo de escola e dizer assim, amigo, eu posso te evangelizar? Quantos? Quantos adultos lá dentro vai pegar o vizinho e dizer assim, meu vizinho, eu posso falar do amor de Deus para você? Agora, a verdadeira espiritualidade vive-se com a vida, não em tumultos. Aí eu me lembro então do conselho do irmão Félix. Olha, que é fácil, siga a multidão. Vai lá, né? Vai lá, siga a multidão, com aquele jeito dele passando a mão na barba, siga a multidão, né? É o que ele dizia. Continuando, irmãos, Paulo apela à memória dos Gálatas. Por quê, pastor? Porque ele estava sendo tão desprezado pelos Gálatas, né? Olha aqui no versículo 12, vamos lá, irmãos, no versículo 12. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque eu também sou como vocês. É como Paulo dizendo assim, nós somos um só. Nós somos um só. Aí no versículo 12, lá no finalzinho, olha o que ele fala. Nenhum mal me fizeste. Nenhum mal me fizeste. O que Paulo está fazendo? Ele está retornando a primeira vez que ele foi para a Galácia. Ele fala assim, ó, quando eu fui a primeira vez aí, eu estava doente. Eu estava tudo levado à breca. E uma pessoa doente levada à breca, tá vendo? Os judaizantes falavam, nem de Deus ele é, porque está tudo aí doente, levado à breca, né? Está aí, é castigo de Deus por trazer essa mentira. Ele sofreu isso, o apóstolo Paulo sofreu isso. Então Paulo está dizendo aqui, né? Olha, quando eu fui ter convosco aí, eu fui em atribulação da carne, eu estava doente, e isso não foi um problema para vocês. Eu doente pregando o evangelho, pelo contrário, Paulo está dizendo, vocês não me fizeram nenhum mal, né? Nenhum mal me fizeste, não me rejeitaste, não me desprezaste, me receberam como um anjo de Deus. Mais ainda, Paulo disse, se possível fora, vocês teriam arrancado os olhos e me dado os seus olhos. Havia um amor
de Paulo com aqueles que ele tinha evangelizado, dos evangelizados por Paulo. Ali manifestava-se só o Espírito da graça. Havia um amor profundo entre eles, até aparecer aqueles judaizantes no capítulo 15. O veneno deles era terrível. Paulo continuou doente, ele nunca ficou são. Ele foi piorando de saúde cada vez mais. A prova disso é que um médico o acompanhava sempre, o Lucas. Então a saúde dele foi deteriorando a ponto dele não poder escrever mais, alguém ter que escrever as cartas para ele. Tamanha enfermidade que ele foi levando. Ó. E o que as pessoas faziam? Tá vendo? Você acha que uma pessoa de Deus que fala que cura as pessoas aí, tudo pesteado aí, é o falso evangelho que ele prega, né? Mas Paulo está dizendo assim, olha gente, quando eu fui aí pela primeira vez, vocês me trataram bem, vocês tiveram amor por mim, vocês cuidaram de mim, você estava pronto a arrancar os olhos e dar os olhos para mim, talvez porque ele tinha um problema de vista, mas veja, irmãos, Paulo está dizendo agora, por que essa oposição? Por que vocês estão se opondo agora? É o veneno de Satanás. O diabo, ele assim, o ódio, sabe? É um veneno que ele planta no coração das pessoas. E aí, dificilmente isso vai sair. Essa é que é a verdade. Paulo está sofrendo isso das igrejas que ele plantou. Nenhum judaizante foi lá e levou pedradas, não. Ele levou pedradas. Ele foi posto como morto para fora da cidade. E ele voltou assim que ele se levantou, porque ele amava aquelas pessoas. Ele disse, olha, eu estou aqui porque eu amo essa igreja, porque eu tenho o prazer de estar nessa igreja. E depois ele voltou ainda mais 2, 3 vezes naquela igreja, naquela cidade, que ele foi duramente apedrejado pelos judeus. Então ele disse, olha, quando eu tive aí pela primeira vez, vocês me trataram tão bem, vocês me amavam tanto, o que aconteceu, né? Por que essa oposição agora? O evangelho encantou e agora só o evangelho não basta, aquilo que eu preguei para vocês não serve mais. O que está acontecendo? Veja só o versículo 15, né? Ele diz assim, qual é logo a vossa bem-aventurança? Eu dou testemunho de que se possível for, vocês arrancariam os olhos e me daria. Aí no versículo 16, fiz-me acaso o vosso inimigo, dizendo a verdade? Então aquelas pessoas que antes eram amigas, elas se tornaram o quê? Opositoras, inimigas. Estavam aí se afastando e criticando e falando mal e todas aquelas coisas que acontecem. Porque o fulano, Paulo é um doente, Paulo está pesteado, né? Paulo com um falso evangelho dele, né? Paulo, acusaram ele de tanta coisa. Quando você lê o livro de 1º e 2º Coríntios, você fica abismado com cada acusação que fizeram contra Paulo. Se colocasse num papel todas aquelas acusações, a gente pode saber, que tipo de homem é esse aqui que eles estão falando que é o apóstolo Paulo? Então Paulo está dizendo, o que aconteceu? Mas é o veneno, irmãos, é o veneno. Vocês podem estar todo aqui, a gente pode fazer um culto, cantar e ter aqui 200 pessoas aqui dentro, alegre, feliz, em paz, né? E de repente o pastor ele fica aí uma semana fora e se ele for substituído, um camarada pode chegar aqui e falar assim, não, porque aquele pastor não presta mesmo e coisa e tal. E quando eu chegar aqui uma semana depois, 90% vai estar com a cara virada comigo. É por causa do veneno que Satanás planta. Eu me lembro que em Ourinhos aconteceu uma coisa semelhante a essa, né? A igreja estava indo bem, de verdade, né? Em poucos meses batizamos 2 pessoas e foi assim, 3 pontos de pregação aberto, muitos irmãos fazendo visita e tudo mais. Só que eu estava num processo da minha mãe enferma com câncer, né? E aí o que aconteceu? Eu tive que me ausentar uma vez por semana,
por mês, eu passava a semana inteira com a minha mãe dentro do hospital. Minha mãe com câncer. Né? E aí, meus irmãos, eu voltei depois de uma semana. Fui na padaria, como sempre, né? Fui lá comprar um pão. Quando eu cheguei lá na padaria, era da irmã, né? Mas uma outra irmã trabalhava na padaria, não queria nem me dar o pão. Eu olhei assim, rapaz, que eu fiz? Que eu fiz dessa vez que não quer nem me dar o pão aqui, né? O camarada inventou que eu ia passar para a convenção da igreja. Passou um pastor lá, envenenou a igreja todinha. Todinha, todinha. Então, meus irmãos, eu acho que eu entendo alguma coisa sobre o veneno de Satanás. As pessoas são envenenadas pelo diabo. Mas aí, tinha uma família que o camarada era muito opositor, e eu disse, eu não vou poder trabalhar com criança aqui. Então eu pedi a minha demissão. Falei, Senhor, né, se eu não posso trabalhar com as crianças, me leve para outro lugar. Não vou ficar aqui brigando com ninguém, porque isso não é minha. Nunca fui disso. 25 anos nessa igreja, aqui, só como pastor, fora o tempo que eu vinha antes lá de Galha. Eu sempre fui eleito. Eu nunca quis, não, sabe, votaram para que eu estivesse aqui. Então, se um dia Deus falar assim, não, pastor, vá para fora, né? Vai ficar claro. Os irmãos falam assim, ó, pastor, a gente ama o senhor, mas a gente quer o senhor para fora, não quer mais o senhor aqui dentro, né? Mas uma outra coisa que eu vejo é a forma como Deus sustenta a obra dele. Eu me lembro das crises que houve, alguém lá fora disse, vamos ver quanto tempo aguenta sem o nosso dinheiro. Pensei, puxa vida, ouvir isso é muito duro, sabe? É muito duro. E acredita que a igreja melhorou financeiramente? Mas sabe como Deus é, né? Melhorou. Deus abençoou. Olha, quem coloca uma pessoa e tira uma pessoa é Deus. Paulo está dizendo para eles, eu me fiz agravo para vocês. Olha esse versículo que está aí, bem diante dos nossos olhos. Esse versículo aqui, que é o 17. 17 não, o 16. Por acaso me fiz vosso inimigo por dizer a verdade? Calma lá. Aí entra num outro ponto, né? E qual ponto, né? Me fiz inimigo dizendo a verdade. Ou seja, corrigiu, né? Apenas o apóstolo Paulo corrigiu. Digo, olha, vocês estão indo para o legalismo. Vocês estão deixando Jesus para abraçar os judaizantes. Olha, isso é perigoso. É uma correção que ele fez. Quando ele corrigiu os irmãos, as igrejas, não é uma, nem duas, nem três, todas as igrejas da Galácia. Não, esse Paulo não presta mesmo. Então isso doía muito no coração de Paulo. Isso era muito triste para ele. Ele fala assim, agora eu sou inimigo de vocês, vocês que estavam prontos para dar o olho para mim, vocês que me trataram tão bem, vocês que cuidaram tanto de mim, agora eu sou inimigo de vocês, o que eu fiz? Só falei a verdade para vocês? E esse é o motivo, meus irmãos, de quando o pastor corrige ou fala alguma coisa, a pessoa fica brava e coisa e tal. Mas por quê? Porque disse a verdade, porque falou, porque chamou a atenção, né? Olha, não faz pouco tempo um pastor conhecido ele falou assim, rapaz, né, eu perdi o meu coral. Eu falei, mas por quê? Tinha um coral bonito. Por que você perdeu o coral, pastor? Porque eu fui chamar a atenção deles por causa de uma música que não tinha nada a ver com o evangelho. Aí diz que o líder lá, não, aqui, quem entende de música aqui sou eu. Bateu o pé lá e, sabe, se revoltou e saiu e levou todos os quase cantores. Eu fico pensando, que espiritualidade é essa? Assim, pastor, onde é que está o erro? Aqui, olha, isso aqui está exaltando o homem e não está dando glória a Deus. Isso aqui é errado. Ô, pastor, me desculpe. Não, não é para mim, não, que o senhor tem que pedir desculpa, irmão. É se refazer e entender o que é o verdadeiro louvor.
Irmãos, o verdadeiro louvor na igreja é dar glória a Deus. O nosso objetivo de estar aqui é glorificar a Deus, não o homem. Se algum dia, se eu quiser ser um pastor ainda que estou querendo fazer alguma coisa para mim e que não seja para a glória de Deus, então o que eu posso esperar? Da mesma forma, os irmãos. Qualquer coisa que for fazer aqui na igreja, está com a classe, para quem que é a glória? Sua? Ah, eu cuido desse departamento, mas de quem que é a glória? Sua? Se é sua, acredite, esse trabalho vira nada, não prospera. Mas quando você faz para a honra e para a glória de Deus, na próxima semana você vai estar mais animado ainda para fazer para a honra e para a glória de Deus. E Paulo está dizendo, eu me fiz inimigo, né? Que grande lição a gente aprende, né? Com Paulo. Aqueles pelos quais ele teve disposto a morrer, naquele momento, então, acabou. Completamente desprezado. Completamente desprezado. Agora, Paulo tem que escrever se explicando para as pessoas que ele pregou o evangelho. O que é o absurdo do veneno dentro de uma igreja? Aí, meus irmãos, para terminar, capítulo 4, versículo 18, 17. Eles têm zelo de vós, mas não como convém. Eles querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. Eles têm zelo de vós. Ou seja, eles te procuram, viu? Procura? Procura. É. Uma pessoa fora da igreja vai procurar outra que está dentro da igreja para falar alguma coisa mal, para que a outra pessoa fique triste também e saia fora da igreja. Paulo estava vivendo esse momento. Eles têm avidez por vocês. Eles querem mesmo, eles estão procurando vocês. Isso é um fato, Paulo está dizendo, né? Agora, não por um motivo louvável, versículo 17, olha, eles procuram, mas não como convém. Por quê? Porque eles querem vos excluir. Como uma pessoa pode excluir a outra? Pastor, eu não entendi essa aí, né? Tal, não deu. É tão simples. Quando a pessoa captura a sua mente, quando a pessoa faz da sua mente o cercado dela, quando você vira um escravo mental da reclamação, um escravo mental do egoísmo, um escravo mental do desprezo, então você já não é mais você está excluído, você foi deletado de você mesmo. Você, na verdade, é outra pessoa, é a pessoa que aquela pessoa que está lá criticando a obra de Deus, ela quer que você seja. Você está excluído. Ah, não, eu estou aqui. Não, você não está aqui. Você está excluído, diz o apóstolo Paulo. Está fora. Teu coração não está mais. Tua mente não está mais. Sua vida não está mais. Então, é nesse sentido que Paulo diz, eles querem vos excluir. Como assim? E o que eles ganham por me excluir? Ah, porque ele se inclui. Quando você para de pensar espiritualmente, na verdade, aquela outra pessoa tem um domínio sobre você. Você está sendo dominado, sabe? Completamente dominado. Então, às vezes você vê uma pessoa trabalha muito na igreja, serve a Deus, e depois, de repente, ele olha e fala assim, eu trabalhei muito aqui, estou sofrendo muito aqui, ninguém me entende aqui. Bom, já vê que a glória não é para Deus, a glória seria para ele, né? Mas uma coisa interessante que você vê nessa história é que não são palavras dele, porque as palavras dele é do tempo que estava feliz trabalhando para Deus em paz. Alguma semente do mal foi plantada aí, de descontentamento. Então aí você vê que a pessoa não está pensando por ela está pensando por outra pessoa, como aconteceu com Paulo. Já pensou? Paulo foi visitar as igrejas da Galácia e todo mundo olhando torto para ele. Ué, né? Todo mundo enfesado com ele. Não chamaram ele para pregar, não podia mais. É uma coisa ridícula, né? Eu não posso pregar mais nem na igreja que eu fui organizei. Puxa vida, trabalhamos tanto aqui, que só queria ter esse momento espiritual com eles. Ah, mas não servia mais não.
Então, irmãos, a mente deles já estava tomada pelos judaizantes. Lembra que Paulo disse uma palavra muito importante aqui, tá? Capítulo 3. Vamos voltar lá, versículo 1, só para a gente relembrar dessa questão de ser excluído. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Quem que vos enfeitiçou? Eu queria saber isso. Quem é que enfeitiçou vocês? Eu quero saber o nome dessa pessoa, né? De triste que ele estava, né? E aí, meus irmãos, tem uma parte legal no capítulo 5, mas não convém agora, nós estamos chegando lá. Você vai notar que o apóstolo Paulo, ele já está excluído da mente deles. O evangelho da graça já está excluído da mente deles. Agora, eles estão excluídos de si próprios e estão falando pelos judaizantes. É isso que está acontecendo. Aqui, no livro de Gálatas, eles querem excluir vocês. E estão se incluindo. Final do versículo 17 diz: para que vós tenhais zelo por eles. Vocês vão ficar brigando por eles aqui dentro, Paulo está dizendo. Vocês vão ficar brigando por quem está lá de fora, vocês vão brigar por os de fora aqui dentro. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, né? E aí, meus irmãos, no versículo 18, é bom ser zeloso, mas sempre do bem, né? Não somente quando eu estou presente convosco, né? E aí, então, às vezes, a gente não se sente herdeiro. Pode passar aí, Felipe. Às vezes a gente não se sente, a vida fica tão difícil, que você fala assim, mas será que eu sou herdeiro de Deus mesmo, né? Com tanto problema, acho que eu herdei só problema de Deus. Só problema, só batalha, só luta, só, né? Às vezes a gente pensa isso, né? Eis-me aqui cheio de dificuldade, eis-me aqui doente, muitas vezes perseguido. Onde está toda aquela glória prometida, né? É porque a vida faz a pessoa, puxa vida, sou filho de Deus, estou vivendo que nem um escravo, né? Bom, mas é melhor ser filho de Deus e viver como um escravo do que ser um escravo e viver como um filho, né? Se ser herdeiro não é uma questão de sentir, mas de possuir, sabe? Você tem, você é. Eu me sinto, não, está errado. Eu não estou me sentindo bem, está errado. O que você é em Cristo Jesus? Eu sou um filho de Deus. Herdeiro do quê? De todas as coisas que estão no céu. De todas as coisas prometidas para Jesus, está prometida para mim. Que herança maravilhosa. Isso não é um sentimento, isso é uma possessão. Nosso último versículo está em João capítulo 17, quando Jesus, ele está lá, meus irmãos, praticamente na noite da sua morte, né? Essa aqui é a verdade. Capítulo 17, versículo 5. Imagine você, ele sabia que ele ia sair da ceia ele iria para o jardim do Getsêmani. Saindo do jardim, ele seria preso. Da prisão, 3 julgamentos sumários até a cruz. Está aqui, ele sabia tudo isso. Mas olha o capítulo 17, versículo 5, ele fala assim: a glória, agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele não ficava pensando, meus irmãos, naqueles problemas. Pai, me glorifica com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, Pai. Ele ia passar por muita coisa, mas ele sabia que a glória o esperava. Que o melhor momento ainda estava para chegar. Olha, como homem, nunca saiu da sua cabeça a glória eterna. Que ele põe na nossa mente, no nosso coração. É isso que fez muitos servos de Deus do passado. Hoje, falar em missionário hoje me dá até uma azia, sabe? Não está lá a verdade. Mas aqueles missionários que iam para a China, para a Birmânia, para a África,
e eles morriam lá. Pensamento de glória eterna, sabe? Ele, a família toda, a esposa, os filhos, todos eles preocupados com a glória eterna. Tão diferente. Então, não vamos deixar que esse espírito de herdeiros seja tirado por nenhum veneno, por nenhuma semente do mal que Satanás possa plantar no nosso coração. Amém?